Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos bem. Nós vamos estudar hoje então o livrinho do PEN, o último estudo, na verdade, o estudo avulso, tá? Nosso livrinho do PEN. Hoje, diferente dos outros encontros nossos, eu não vou colocar aqui nos slides, né, o PowerPoint com os escritos. Seria melhor a gente ir lendo aqui e você vai acompanhando também na sua casa, e juntos vamos ter esse momento de reflexão aí na palavra de Deus. Eu acho que também vai ser um pouco mais dinâmico aí a nossa conversa. Muito bem, o estudo de hoje é a oferta do cristão para a igreja. O autor é o pastor Adelar Munief, da Hora Luterana. E o texto bíblico para o estudo de hoje é o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. E eu quero fazer essa leitura e você possa acompanhar também na sua casa. Tiver a sua Bíblia em mãos, você pode abrir lá no livro bíblico das Sagradas Escrituras, o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Eu vou ler na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Talvez alguma diferença de palavras dependendo da versão da Bíblia que você tem em mãos. Diz assim então o texto: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, essa leitura então bíblica para o nosso estudo de hoje de Efésios, uma das leituras também mais conhecidas aí que nós temos, né? Muito nós decoramos versículos 8 e 9, pela graça somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo, né, falando sobre a obra de Cristo em nós, a obra de Deus na nossa vida também. Nós somos salvos pela graça de Deus, é um presente que o Senhor concede para mim, concede para você, estimado amigo. Deus te presenteia com isso e nos faz ligar nessa graça de Deus mediante a fé salvadora que Ele mesmo coloca em nosso coração e nos faz feituras dele. Somos criaturas de Deus, filhos do Senhor. Então Deus nos abençoe com a sua graça salvadora mediante a fé. E essa fé vai nos acompanhar então até o final da nossa vida, até a morte. Depois da morte a gente já não precisa mais da fé, porque a fé, como diz o autor aos Hebreus também, é a certeza das coisas que não se podem ver. Então nós não podemos ver Cristo, não podemos ver literalmente a obra do Senhor lá na cruz, mas nós acreditamos, nós cremos, pela fé que o Senhor nos coloca em nosso coração, nós cremos que Jesus é o Senhor
e morreu por nós, pagou a nossa dívida, ressuscitou para nos garantir o reino da vida eterna. Mesmo não vendo, mesmo não comprovando, nós cremos. Isso é a fé salvadora que o Senhor coloca em nosso coração. Depois da morte nós veremos o céu, veremos a glória de Deus. Já não precisamos mais ter fé, porque nós estamos vendo agora. Tá? Nós temos a certeza absoluta na ciência. Agora vai ser ciência. Deus vai estar nos mostrando como as coisas funcionam, como as coisas são, e nós iremos entender. Isso é algo maravilhoso de nosso Deus. Mas muito bem, vamos nos deixar nos guiar para o livrinho, né? O livrinho de hoje, que começa com uma pergunta, né? O pastor Adelar começa com uma pergunta, dizendo assim: qual é a motivação para a ação dos cristãos também para ofertar? Ele vai falar sobre oferta em cima desse texto, e nós queremos, junto com ele, então, tirar essa reflexão. Mas a pergunta válida já de início: qual é a motivação para a ação dos cristãos também para o ofertar? Qual é a motivação? O que nos move a ofertar? Então, essa pergunta, eu já sei a resposta, talvez você já saiba também. Vamos ver também que o pastor nos coloca aqui para a nossa reflexão. Diz ele: imagine a seguinte situação. Voltamos do médico e a notícia é profundamente assustadora. Uma cirurgia é necessária para salvar a vida do nosso filho, neto, sobrinho, afilhado, irmãos, pais. E ela precisa ser realizada no máximo em 24 horas. Há um detalhe: o médico neurologista, especialista na área e um dos melhores profissionais do país, não atende pelo Sistema Único de Saúde, né, o nosso SUS. Alguém sugere que entremos com um recurso judicial, mas poderia não dar tempo. O que fazer? Então, meus queridos, essa é uma situação que o pastor coloca aqui. Naturalmente isso acaba acontecendo, né? Nós conhecemos famílias que passaram por essa situação. Talvez não num tempo curto de 24 horas, isso é possível, claro que é possível, né? Tem muita gente que passa por isso também. Nós conhecemos pessoas que, devido à gravidade da doença, o sistema de saúde não atende aí também, a particularidade às vezes da doença, acaba não atendendo. A família precisa arranjar recursos próprios, sendo que a família não tem condições para tal. Então, imagine você, pai, né, o seu filho, ou mãe, né, o seu filho, ali doente, pequenininho, precisa aí de cirurgia, o que fazer? Entrar com o processo judicial, isso demora muito tempo, né? Nesse tempo, a vida do seu filho possa ir. O que fazer? Essa é a pergunta. Coloca na situação, a gente cria essa empatia, a gente se coloca na situação e já entra o desespero em nosso coração, né? E no seu coração entra um desespero, o que fazer agora? Muito bem. Diz aí: não temos dinheiro suficiente, a família fala. Longe disso. Nossa família não está conseguindo juntar todo o dinheiro necessário e o desespero vai tomando conta. Então tu faz a campanha, tenta arrecadar dinheiro entre a família mesmo, não consegue o dinheiro suficiente. E a gente sabe, né, como é caro certas cirurgias, certos procedimentos, e às vezes nem vendendo a própria casa, se tiver casa, né, no caso, consegue pagar. E tão caro que é. Mas vamos lá, né? Então, longe disso. Então, inesperadamente, um amigo que descobre o tamanho da nossa drama familiar vem ao nosso encontro e providencia todos os recursos financeiros necessários. Nós nos emocionamos e prometemos: eu vou te pagar tudo, vou te pagar, tintim por tintim. Mas no fundo sabemos que teríamos que viver muitos e muitos anos com aquilo que a gente ganha e não gastar um centavo do salário para cumprir o que acabamos de prometer. Não teria como pagar. Mas o alívio veio bastante grande. O alívio:
O amigo vem e diz: eu vou te pagar, eu pago a cirurgia. E a gente: não, vou te pagar de volta tudo que você está nos dando aí. Mas a gente sabe que posso trabalhar a vida toda e não vou conseguir pagar. E aquele que está doando o dinheiro, ele sabe disso, não vai ter condições de pagar de volta. Qual seria o nosso sentimento em relação a esse amigo que providenciou o pagamento dos honorários de toda a equipe médica e dos serviços hospitalares para salvar a vida do nosso filho? Qual seria o nosso sentimento? Qual seria o seu sentimento para com ele? Como reagiríamos? Com gratidão? Será com descaso? Reconhecimento ou então indiferença? Não tem outra, né? O nosso coração eternamente agradecido com o Pai, eternamente agradecido com muita alegria no coração, eternamente grato. Aí diz o pastor Adelar aqui: não foi pouca coisa o que Deus fez pela humanidade. Não foi pouca coisa o que Deus fez por nós, nossos familiares e por todas as pessoas. Porque nós estamos doentes. E não temos como arcar com a cura. Não temos condições nenhuma. Mas Jesus veio e arcou com todos os custos, todos os honorários, né, vamos dizer assim, cabíveis. Ele arcou, pagou tudo para nós, para nos dar a cura, para nos dar a salvação, para nos dar vida. E não há o que nós possamos fazer que conseguimos pagar isso. Não tem como. Não tem como pagar isso aí. Não tem como devolver uma coisa que nem Jesus fez, seu sacrifício. Isso é longe de toda a nossa capacidade. Longe de toda a nossa capacidade. Então, uma reflexão que se faz referente também ao que Deus fez por nós, e nós sentir um pouquinho aí, talvez na pele, o que isso na prática significa, né, para a nossa vida. Aí o pastor convida para a gente ler um texto. Se tiver a sua Bíblia aí, quiser abrir em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E o texto de 1 Timóteo, nesse capítulo 2, versículo 4, diz assim: que deseja que todos sejam salvos, né? Deus que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A pergunta do pastor qual é o desejo de Deus? O que Ele quer, segundo o versículo, né, que nós acabamos de ler? Qual que é o desejo dele? Deseja que todos sejam salvos, né? O que Ele quer, o que Ele quer? Que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque esta é uma verdade, né? O fato de que Cristo pagou a nossa conta, não fomos nós que pagamos, não, Cristo pagou. Essa é uma verdade. Aí ele pede para fazer o seguinte exercício: substituam a palavra todos ou todas as pessoas pelos seus nomes e os nomes de quem convive com vocês. Vamos tentar fazer o exercício, né? Vou tentar colocar aqui o meu nome. Que deseja que o Remi seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A gente pode incluir o nome dos nossos familiares, né, da nossa família, dizendo: Deus deseja que o Remi, a Denise, o Caio sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Faça esse exercício, né? Coloque o seu nome no lugar de todos ou da sua família, o seu e da sua família. Qual é o desejo de Deus? O desejo é que você, né, você seja salvo e que você e a sua família cheguem ao conhecimento daquilo que é verdadeiro. Continua o pastor: vocês
Não acho que o texto bíblico acima poderia nos motivar a viver uma vida diferente agora, desse ponto de vista, né, que nós temos, sabedores da verdade, daquilo que Cristo fez por nós. Será que isso não nos motiva a viver a partir de agora diferente do que nós vivíamos antes? A ter motivações diferentes, a olhar diferente, a conviver diferente, a olhar para a igreja diferente do que vimos olhando? Não tem, né, estimado irmão, irmã que me acompanha, não tem como viver indiferente, não existe como. Precisamos sim viver de modo diferente, nessa perspectiva, né? Porque Deus me salvou e Deus quer me fazer ter o conhecimento da verdade. Continuando aqui, quando a Escritura Sagrada diz todos ou todas as pessoas, volto a dizer, pense em seus nomes e pense também em tantas pessoas que rodeiam vocês, porque não é só nós, não é só você. Deus quer que o seu amigo, o seu vizinho, seu outro familiar também seja salvo e também que chegue ao conhecimento da verdade. Então não é uma coisa exclusiva nossa, não. É uma coisa que engloba todas as pessoas, realmente, né? E inclui o nome do seu vizinho ali. Deus quer que também ele seja salvo, também ele, ou do outro seu familiar, seu colega de trabalho. Deus deseja a salvação dele também. O pastor aqui pede para ler também um texto muito conhecido, creio que você sabe também, ele decora, o Evangelho de João, né? João capítulo 3, versículo 16. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Eu tenho uma outra versão aqui, daquela passagem que eu tenho decorado. Vamos ver se as palavras são iguaizinhas a qual eu tenho decorado. Capítulo 16. Porque Deus amou capítulo 3, versículo 16, perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, né, ou não morra, mas tenha a vida eterna. É exatamente como tenho decorado, as palavrinhas iguais nessa versão da Bíblia. Porque Deus amou o mundo todo, né, que entregou seu único Filho unigênito, seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz o pastor, observem a palavra mundo, logo no início do versículo. Pense nos seus filhos, pais, sobrinhos, afilhados, primos, tios, vizinhos, amigos, colegas de trabalho ou de estudo. Pense nos milhares de pessoas que vocês não conhecem e que precisam saber que Deus ama a todos e que por causa de Cristo há esperança em meio às notícias de morte com as quais convivemos diariamente. Martinho Lutero muitas vezes foi firme e direto quando descreveu o propósito da vida dos cristãos. Nós vivemos nesse mundo por nenhuma outra razão ou propósito senão ajudar outras pessoas. Se não fosse assim, seria melhor Deus tirar nossa respiração e nos deixar morrer tão logo tenhamos sido batizados e começamos a crer. Porém, Ele nos deixa viver para que nós possamos conduzir outras pessoas à fé, para que Deus faça com que elas o que fez por nós. O que, nos dizeres de Lutero, tem a ver com a minha e com a sua vida? O que tem a ver? Nós vivemos nesse mundo, diz Lutero, por nenhuma outra razão, por nenhum outro propósito, né, nessa vida, senão ajudar as outras pessoas. Não é uma vida de maneira egoísta. E aí vai dizer Lutero, assim não for assim, então é melhor que Deus tire a nossa respiração e nos deixe morrer tão logo, porque é uma vida inútil. É uma vida inútil.
uma vida egoísta, né? Que aos olhos de Deus não serve para nada. Então seria mesmo para tirar a nossa vida. O Lutero é bastante drástico aqui nas suas palavras, mas transmite uma verdade e um alerta também acende na nossa alma, no nosso corpo, pensamento, no nosso espírito, porque nós vivemos para compartilhar aquilo que nós vivemos com as outras pessoas. É uma vida em sociedade, não tem como ser diferente. Deus nos deixa viver para que possamos assim conduzir as outras pessoas à fé. Então você e eu somos instrumentos na mão de Deus para levar as outras pessoas também à fé, para que elas também sejam salvas. O amor de Deus também é por elas. No mundo essas pessoas estão incluídas também. E é nossa função poder compartilhar aí com essas pessoas o amor do Senhor. O pastor agora pede para nós, então, para ajudar na nossa reflexão, a ler o texto bíblico de Romanos. Novamente, se tiver a sua Bíblia em mãos aí, eu convido para você abrir Romanos no capítulo 3, versículos 23 a versículo 24, e versículo 24, né? Capítulo 3, versículos 23 e o versículo 24. E aonde diz as seguintes palavras: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Salvação, novamente, né, pela graça de Deus. Mas o versículo 23 já diz: todos pecaram e carecem, necessitam da graça divina, da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Os textos dizem que todas as pessoas estavam condenadas à morte. Todas as pessoas estavam numa situação desesperadora, como quando voltamos do médico com uma notícia terrível, como parecida àquela do início da nossa reflexão, né? Então, talvez seja o seu caso, você já tenha enfrentado o consultório médico, e o médico entra no consultório com os seus exames na mão, né? Senta na sua frente e diz: a notícia não é boa, meu querido. A notícia não é boa. Tá? Você está com uma doença muito grave. Não. Normalmente a gente acaba escutando, né? Câncer. Você está com câncer. E é um câncer muito bravo. A sentença é dada. Tá? Muitas vezes o médico vai dizer, ou algumas vezes vai dizer, e não tem nada o que fazer. Ou vai ter aquela vez em que ele vai dizer, não tem nada o que fazer agora. Então a sentença é dada. Tá? E é assim que nós somos. A sentença, biblicamente, é nos dado. Todos pecaram. Todos pecaram. Aí vai dizer também o apóstolo Paulo que o salário do pecado é a morte. Olha, se o salário do pecado é a morte, e se todos pecaram, a sentença está dada. Eu vou morrer. E não há o que eu faça que vai mudar isso. Então essa é a sentença, né? O que seria de cada um de nós sem a palavra mas, que aparece em Romanos 24? Tá? O que seria de nós? Então essa é a citação da sentença, né? O salário do pecado é a morte. Bom, todos pecaram. Todos pecaram. Mas, começa aí no versículo 23 e 24, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado. Ele coloca a palavra mais está eu acho que está na tradução, da nova tradução da linguagem de hoje, ou revista atualizada, né? Que a gente possa olhar, né? Que o pastor coloca ali. Não, é da nova tradução da linguagem de hoje. Esse aqui não vai ter, que eu tenho outro aqui da revista atualizada.
da nova tradução da linguagem de hoje. Ele coloca, mas justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Aqui tem a palavra sendo, né? Sendo justificado. Mas de igual forma, né? Se não tivesse a palavra sendo, ou a palavra mas, que vai aparecer talvez na tua versão bíblica aí, o que seria de nós, né? Perdidos e condenados. No início do estudo, nós lemos a carta de Paulo aos moradores de Éfeso, capítulo 2, versículo 10. Qual era a nossa situação? Vejam o versículo 1 e o final do versículo 3. Então, novamente, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e o final do versículo 3. Versículo 1, então, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele, Cristo, deu vida enquanto nós estávamos mortos, né? Perdidos e condenados em nossos pecados. Final do versículo 3, então. Vamos ler o versículo 3 inteiro aqui. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Perdidos e condenados, filhos da ira. Então essa era a situação aí do início do versículo. Paulo acaba também nos colocando. Cristo nos deu vida, né? Quando vocês estavam mortos em transgressões, nos pecados, né? E éramos por natureza filhos da ira, perdidos e condenados. E surpreendentemente, né, o que Deus fez? E aí a sugestão do pastor, leia o versículo 4, o versículo 5, o 8 e o 9. Mas, aqui aparece a palavra mas, né? Se não tivesse o mas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Versículo 8 agora. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja a construção aqui do debate, do estudo. Como é enriquecedor a gente ver a nossa situação, com aquela história contada no início, né, desse estudo do pai com seu filho com uma doença muito grave e aquele que decide pagar toda a conta. Como é enriquecedor, como isso a gente consegue ver tão claramente sobre a nossa vida de perdidos e condenados. Nós tínhamos a sentença, estava em nós, nossa vida, mas aparece o mas de Deus. Mas, né, por causa de Cristo, mas Deus, né, pela graça do Senhor, nos salvou, pagou a conta, nos livrou da doença e nos dá a garantia de uma vida eterna no reino dos céus. Então diz aqui o texto, né? Ele pagou a conta. Ele enviou seu único e amado Filho, Jesus Cristo, para nascer, morrer e ressuscitar em nosso lugar e pagar uma conta impagável. Uma conta impagável. Não teria como pagar essa conta. Até o pastor coloca aqui, para também ajudar na nossa reflexão, para a gente ler também João capítulo 19, versículo 30, que ajuda também nesse contexto de que a Bíblia acaba colocando toda essa situação para nós sobre como é a nossa vida. Versículo 30 lá então, no capítulo 19, vai dizer: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está pago, pronto, paguei, está feito. E inclinou o Espírito. E aí também ele coloca, não só para pegar a visão de João, né, sobre o que Cristo fez por nós, o ato pendurado na cruz, entregou o Espírito, pagando a conta, como foi o pagamento, a gente sabe como foi o pagamento. E temos também a passagem de Pedro, capítulo 2, versículo 24, possa acompanhar e registrar ali também na sua Bíblia, né? Pode sublinhar lá. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Pelas feridas de Cristo, nós fomos sarados. Nós tivemos a cura. Nós que estávamos perdidos em nossos pecados. Graças ao nosso bom Deus, né? Aí volta aquela reflexão. Qual é o nosso sentimento perante tudo que Deus fez por nós? Como tem que ser a nossa vida perante tudo que Deus fez por nós? E aí a reflexão aqui que o pastor também coloca. E agora, como agimos diante daquele que pagou essa conta? Nossa vida cristã e o uso do tempo, corpo, dons e bens demonstra gratidão, descaso, indiferença ou reconhecimento? Olhe Efésios com atenção, né? Capítulo 2, do versículo 10. A parte final do versículo diz que Deus nos criou, né? Para quê? Vamos voltar lá então, né? Capítulo 2, versículo 10. Vamos ler. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por quê? Para que Deus nos criou? Para as boas obras. Então Lutero está muito certo em dizer, olha, se a minha vida aqui não é para ajudar o próximo e levar a ele o conhecimento, a salvação em Cristo, o que Deus fez por nós, então é melhor que Deus me tirasse o ar. Porque Deus me criou para as boas obras. As obras não imputam para mim a salvação, não. Mas Ele me criou para elas, para eu andar por elas. E não podemos ser indiferentes, né? Indiferentes nisso. Uma das grandes boas obras que podemos fazer enquanto temos tempo e em reconhecimento e gratidão pelo imenso amor de Deus é fazer o nosso melhor para que o Evangelho, a boa notícia que a conta dos nossos pecados foi paga, chegue para mais pessoas. Ela possa ir além, não ficar somente em nós, mas que nem diz Mateus 28, no capítulo 28, versículo 20, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. O pastor coloca uma reflexão. Como nós e nossas famílias poderíamos usar então os bens materiais que Deus está emprestando para que mais pessoas creiam em Jesus e sejam salvos da condenação eterna? Sim, Deus está nos emprestando aquilo que nós temos. Sabe por quê? Porque quando a gente morrer não vai levar nada, tudo vai ficar. É um empréstimo. Ora, se eu sei que Deus me salvou pela sua graça redentora em Cristo e que me dá essa graça mediante a fé que Deus coloca em nosso coração, em meu coração, em seu coração, e sabendo que Deus me criou então também para as boas obras, e também tendo esse conhecimento da verdade que Deus me empresta as coisas, inclusive a minha vida e meus bens, como eu posso usar tudo isso que Deus me dá e que me empresta para a sua obra redentora, para que possamos levar esse Evangelho, a fé, para mais e mais pessoas. Como eu posso fazer isso? Então o pastor coloca, é fundamental lembrarmos que Deus é o dono de todas as coisas, primeira coisa, né? Segundo, somos apenas administradores daquilo que é dele. Terceiro, a igreja de Deus precisa dos bens materiais para proclamar os bens espirituais. Veja só, a igreja de Deus precisa dos bens materiais para proclamar os bens espirituais. Talvez você pensaria, ou pode pensar, mas a igreja não precisa de dinheiro. Precisa sim, como não? No céu não vai precisar, né? Nem você vai estar no céu, tu não vai precisar. A igreja somos nós, eu e você somos igreja. Claro que nós precisamos de dinheiro. Para manter a nossa vida, nosso lar, nossa casa, nós precisamos de dinheiro. Do mesmo vale para manter o Evangelho, o anúncio do Evangelho para as pessoas, para a administração do Evangelho e também dos sacramentos que Deus nos deu. Precisa? Claro que precisa de dinheiro para manter a manutenção do templo, da casa de Deus, para
assalariar os missionários, pastores, missionários que vão nos pontos missionários para pregar o evangelho, para levar o evangelho para as outras pessoas, porque ninguém vive do vento. Diz o apóstolo Paulo: digno ao trabalhador do seu salário. Então todos precisam, tem essa parte administrativa, tudo para organizar a nossa igreja. Ela é um sínodo também, nós contribuímos para a nossa igreja, e é necessário que assim nós façamos a nossa contribuição para a igreja nacional, para o distrito, ajudar pontos missionários, ajudar algum ponto de missão na congregação, os trabalhos sociais da congregação, porque nós estamos aqui no mundo para fazer a diferença. Somos criados para fazer as boas obras, e nessas boas obras nós transferimos, nós anunciamos o Evangelho de Deus. E é assim que nós usamos aquilo que Deus nos empresta, os bens materiais, para proclamar os bens espirituais. Quais são os bens espirituais? O amor de Deus que tem para com todos. Proclamar o Evangelho tem o seu custo, diz o pastor Adelar, mas cada alma vale mais do que todas as propriedades e bens materiais. E um último ponto: um grande desafio é amarmos mais o doador das dádivas do que as dádivas. Esse é o primeiro mandamento, Primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Amar mais o Senhor das dádivas do que das dádivas, porque nós tendemos a amar mais as dádivas, a mais os materiais, e esquecemos de Deus, da sua obra redentora, daquilo que Ele fez por nós e daquilo que Ele espera de nós. Nós acabamos se esquecendo disso, e nós precisamos sempre de novo relembrar, meus queridos, relembrar o que é preciso, para nós. Amar mais o doador das dádivas, mais o doador das dádivas. Pergunta, que o pastor coloca: temos pensado seriamente nisso? Você tem pensado? Como você tem agido na sua vida perante a obra do Criador? Não olhando para o que os outros fazem, não olhe para os outros, mas pensando em você mesmo, nas bênçãos que Deus tem te dado. Tem feito tudo o que você pode, também com as suas ofertas, para que mais pessoas tenham perdão, para que mais pessoas tenham paz, para que mais pessoas tenham salvação e vida eterna, que você também tem? Tem ajudado? Tenha trabalhado através da sua igreja, mantido os trabalhos, ajudando a manter os trabalhos de toda a sua igreja? Como está isto na tua vida? E reflita: uma vez que o cristão conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, seu coração é permeado por Deus. Por isso agora ele está ansioso para ajudar a cada um receber os mesmos benefícios, pois seu maior prazer está nesse tesouro, o conhecimento de Cristo, diz Martinho Lutero. Seu maior tesouro está no conhecimento de Cristo. Seu maior tesouro não é outro, É Cristo, seu maior tesouro. Qual é o maior tesouro que possuímos? Pela graça de Deus, temos o privilégio de dizer: creio em Jesus Cristo como o meu Salvador e Senhor. Somos muito ricos e extremamente privilegiados. Depois que ficamos sabendo que conhecemos a Deus em seu Filho e recebemos o perdão dos pecados e o Espírito Santo, que investe em nossos corações com alegria e com a paz da alma, fazendo com que olhamos com desdém para o pecado e a morte, o que ainda precisa ser feito? Vai e não fique calado. Você não é o único a ser salvo. O restante das pessoas também deve ser salvo, disse Martinho Lutero. O restante das pessoas também precisa ser salvo, e Deus quer te usar para salvar a outras pessoas também. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nem ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua reflexão da obra de Deus também na sua vida. Esse é o estudo do PEN de hoje, né? O último estudo do ano desse livrinho, estudo muito enriquecedor. Pastor Adelar, pastor da Hora Luterana, é um instrumento muito útil na mão da nossa igreja também, a Hora Luterana, sempre levando o Evangelho para as pessoas, né? E sobrevive também de doações dos membros da nossa igreja. Vamos terminar também esse nosso momento com uma breve oração. Querido Pai Celeste, muito obrigado pela imensa riqueza que o Senhor me deu, criando em meu coração a fé em Jesus, por obra do Teu Espírito Santo. Obrigado porque através de Jesus eu tenho consolo, mão estendida nos momentos difíceis da vida e a Sua presença, paz, perdão e salvação eterna. Em nome dele, meu bom pastor. Amém. É isso então, meus queridos, obrigado pela sua presença, por ter acompanhado também esse estudo bíblico online, que Deus continue te abençoando e vamos continuar sempre nos encontrando por aqui com mais um estudo na Palavra de Deus. Obrigado e até o nosso próximo encontro.